Continuação da leitura do livro A Simples Beleza do Inesperado, um filósofo natural em busca de trutas e do sentido da vida, Marcelo Gleiser, a busca sem fim pelo conhecimento. Quando olhamos para o mundo à nossa volta, não vemos tudo. Não podemos. A espécie humana evoluiu em condições ambientais específicas do nosso planeta e se adaptou de forma a maximizar suas chances de sobrevivência aqui. Somos criaturas da Terra, um planeta banhado pela radiação de uma estrela cuja temperatura na superfície é de 6.000 graus centígrados. Seríamos muito diferentes se o Sol fosse outra estrela. A temperatura da superfície de uma estrela determina as características da radiação que emite, em particular aquela de maior potência. A radiação que atinge a superfície, após ter sido filtrada e espalhada pela atmosfera, serve de combustível para que os animais e vegetais possam satisfazer as suas duas necessidades mais básicas, comer e se reproduzir. Não é, portanto, surpreendente que a visão da maioria dos animais que vivem na superfície da Terra se restrinja ao que chamamos de janela do visível, a parte do espectro eletromagnético que compõe as cores do arco-íris. Essa é a radiação que o Sol emite com maior potência. Algumas espécies podem ver no infravermelho ou no ultravioleta, enquanto outras usam o olfato, ou como os morcegos, a ecolocalização, para se direcionar. Mas a maioria das espécies diurnas usam a luz visível. As espécies mais bem-sucedidas no jogo da vida são aquelas que usam os recursos que têm da melhor forma possível, de modo a maximizar as chances de sobrevivência da sua prole. A espécie humana não é uma exceção. Capturamos a fração da realidade mais benéfica para a nossa sobrevivência, dada a nossa história evolucionária e o planeta em que vivemos. Isso significa que existe muita coisa à nossa volta que não vemos ou percebemos com os nossos sentidos. Mas o fato de não captarmos sensorialmente uma grande parte da realidade não significa que seja menos real do que aquilo que percebemos. Pelo contrário, como escreveu o filósofo grego Demócrito cerca de 2500 anos atrás, a verdade se oculta nas profundezas. Muito do conhecimento humano vem da nossa ânsia de querer ver o que está além do imediato. Talvez essa seja a característica mais marcante da nossa espécie. Os outros animais querem segurança. Para isso, repetem uma rotina familiar, dentro de padrões de comportamento comprovados pelo tempo, que evitam o risco. Mesmo as espécies migratórias não podem ser chamadas de exploradoras. Qualquer desvio da rota tradicional pode ser letal. Já os humanos precisam explorar o desconhecido, submetendo-se muitas vezes a condições extremamente incômodas e mesmo ameaçadoras para alcançar seu objetivo. Nós nos arriscamos como indivíduos e nos arriscamos coletivamente, tentando expandir nossas fronteiras além do conhecido. Exploramos o mundo e agora continuamos explorando o espaço. Somos uma espécie que gosta da segurança das fronteiras, contanto que não sejam fixas. Fazemos o mesmo com as fronteiras da mente. Nós nos arriscamos constantemente para expandi-las, criando novos meios de expressar nossos pensamentos e emoções. Sob esse prisma, a ciência é muito mais do que uma mera descrição do mundo. É um compromisso com o desconhecido, com a exploração, uma expressão da necessidade que temos de nos reinventar como indivíduos e como espécie. A ciência expande os domínios da nossa existência. À medida que muda nossa visão de mundo, muda também nossa percepção de quem somos, do que significa ser humano. Nisso a ciência junta-se às artes como expressão daquilo que nos é mais precioso. A busca por sentido, por nossa razão de ser. Retornando à questão dos limites da ciência e do conhecimento em geral, agora podemos ver por que são essenciais. Afinal, são eles que os portões que abrem o caminho para além do visível. Se não podemos ver micróbios minúsculos ou galáxias distantes a olho nu, inventamos microscópios e telescópios para expandir a nossa visão. Se não podemos ver o que ocorre sobre nossa pele ou embaixo d'água, inventamos máquinas de radiografia e sonares. Ao expandirmos o alcance do que podemos ver,
transformamos aquilo que chamamos de realidade. Essa busca não tem fim, ao menos enquanto cientistas continuarem explorando, e assim deveria ser. Precisamos do desconhecido, de nos engajar com ele. Precisamos expandir as fronteiras do conhecimento do que chamamos de realidade. Derrotista é quem acha que essa busca tem fim. Imagine a tristeza de um dia se chegássemos ao fim do conhecimento. Nenhuma questão fundamental para explorar, além do que já sabemos. Apenas pequenos ajustes aqui e ali e basta. Apesar de parecer uma situação impossível, muitos cientistas do passado especularam que isso ocorreria, que um dia chegaríamos ao fim do conhecimento. Alguns até afirmaram publicamente que esse dia já havia chegado. Que arrogância, que cegueira! Tenho, portanto, a felicidade de expor que seu erro, dada a própria natureza do conhecimento, de como é adquirido, toda essa descoberta tem a ignorância como ponto de partida. A partir do que conhecemos, avança em direção ao desconhecido. Novas descobertas oferecem respostas a certas questões, mas invariavelmente criam outras, muitas delas inesperáveis e imprevisíveis. Quanto mais fundamental a nossa nova descoberta, mais frutos renderá, abrindo portas além do que poderíamos prever. O conhecimento começa na ignorância e gera novo conhecimento que gera mais ignorância. Essa é a verdadeira natureza do conhecimento, uma busca sem fim. Pescar trutas, especialmente se usamos a técnica da pesca fly, é outro empreendimento sem fim. Não vemos o que acontece embaixo d'água. Para o pescador, esse é o mundo do desconhecido. Sabemos que cada experiência é diferente, que até mesmo um mestre pode se surpreender. Pegamos algumas trutas enquanto outras escapam. Algumas nunca pegaremos. Sabemos que cada rio conta uma história e que essa história muda a cada dia. Mudamos também nós, como nos lembrou Heráclito mais de 25 séculos atrás. Como na impossível Biblioteca de Babel, o conto do Jorge Luiz Borges, onde uma biblioteca reúne todos os livros que podem ser escritos, tanto os que fazem sentido quanto os que não fazem. Ninguém pode ler todos. Ninguém sabe criar um catálogo que contém todos os livros, ou mesmo se existe ou é possível. O catálogo não se inclui, outro é necessário para isso, e assim por diante. A biblioteca, os peixes e o conhecimento são finitos, mas não tem fim. São expressões da nossa incompletude enquanto humanos. Para nós, existe o progresso diário, a aventura do novo, os fragmentos que colhemos aqui e ali de uma narrativa que se estende além do que podemos vislumbrar. A natureza inspira nossa criatividade e nos faz humildes. Na nossa busca por sentido, seja através da ciência ou pescando rio adentro, ou correndo uma trilha numa montanha longínqua, aprendemos que percebemos muito pouco da totalidade das coisas, não mais do que uma mera sombra do que existe além. Somos o peixe preso no aquário, de frente ao mar. O conhecido, o desconhecido, o incognoscível formam um todo indissolúvel, do qual pouco sabemos, mas ao qual estamos todos conectados.